Começou a gravar, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde. Muita gente assiste aula à tarde, muita gente assiste à noite, né? Estamos aqui no ciclo 3, frente 3, parte de eletricidade. E dentro da eletricidade estamos estudando eletrostática. Ó, essa dica musical, ó, sensacional, hein, gente? Então vamos lá? Estamos com o caderno 6. Hoje nós vamos para a aula número 26, página 40, ok? Essa aula fala sobre campo elétrico uniforme, que a gente abrevia por CEL, né? Campo elétrico uniforme, tá? Vocês já viram que o campo elétrico, ou melhor, vamos lembrar o que é campo elétrico, gente? Toda vez que eu tenho uma carga pontiforme positiva ou negativa, toda esta região em torno da carga é uma região de campo elétrico, só que ele não é uniforme, ele varia a cada ponto, tá? Quando que o campo elétrico é uniforme? Então, vocês têm aqui, ó, a definição do campo elétrico uniforme. Ele é uniforme quando apresenta a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido em todos os pontos. Suas linhas de força são retas, paralelas, orientadas no mesmo sentido e uniformemente distribuídas pela região. Então, vocês têm aqui, ó, do seu lado direito da definição, uma definição, né, um exemplo de campo elétrico uniforme. Todas as linhas paralelas, ó, na mesma direção, no mesmo sentido, igualmente espaçadas. Esse é um exemplo de campo elétrico uniforme. Isso aqui não acontece na carga pontiforme ou positiva ou negativa, tá? Vocês lembram que as linhas eram saindo da carga, não eram paralelas, ou entrando na carga quando a carga era negativa, tá? Para se obter um campo elétrico uniforme, eu preciso que as linhas sejam todas paralelas. Como que eu obtenho um CEL, um campo elétrico uniforme? Muito fácil. Eu pego duas placas, tá? Metálicas, e eu eletrizo as placas. Uma eu coloco, eletrizo com carga elétrica negativa, então eu acrescento elétrons na placa, então ela recebe elétrons, ela fica eletrizada negativamente, e a outra placa eu retiro elétrons, ela fica eletrizada positivamente. Coloco as duas placas planas paralelas, estabelece-se aqui no meio, ó, das placas, ó, vista de frente, um campo elétrico uniforme, tá? Placa eletrizada positivamente e olha aqui a placa eletrizada negativamente. Elas têm uma distância entre si, as linhas do campo saem da positiva, entram na negativa, ó. Vai do mais para o menos, do mais para o menos, tá vendo? Todo esse vetorzinho azul aqui dentro representa o campo elétrico uniforme entre as placas. Vocês vão ver mais adiante que isso aqui é exatamente um exemplo de capacitor ou condensador. Ele usa esse processo, tá? Mas depois, essa aula fica para depois. Se eu não me engano, essa aula capacitor e condensador é só lá no caderno 7, tá? Então, ó, escrevi aqui para vocês, o campo elétrico uniforme forma-se no espaço entre as duas placas, cuja distância é d. Olha o detalhe, gente. Linhas do campo saem da placa positiva, entram na placa negativa. Sempre vai do mais para o menos, tá? Como que são as superfícies equipotenciais? Sempre, ó, também paralelas, formam 90 graus com as linhas de campo, ó. A linha do campo elétrico nesse exemplo é horizontal e para a direita, a linha da equipotencial é vertical, elas formam 90 graus, tá? Aqui eu tenho uma equipotencial, toda essa linha tem um potencial elétrico VA,
toda essa linha tem um potencial elétrico VB, tá? Como é que eu calculo a diferença de potencial entre A e B? O que é diferença de potencial? Vocês aprenderam isso, acho que na segunda aula desse ano, gente. Aula 2. Tensão elétrica. Lembra que eu falava para vocês no início do ano? Aquele U pode ser chamado de 3 maneiras. Tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, que é isso, ó. Essa linha tem um potencial, essa linha tem outro. A diferença de potencial entre elas eu chamo de U. Diferença, ó, é uma conta de menos, é isso mesmo, ó. É o potencial VA menos o potencial VB, tá vendo? Isso nós vimos lá no início do ano. Então, esse U é chamado de DDP, diferença de potencial entre os pontos A e B, tá? Como é que eu calculo essa diferença de potencial aqui, ó, entre esses pontos A e B, ó? Tem aqui a distância, muito fácil, gente, pela fórmula do Edu. Vocês conhecem o Edu? Quem não conhece, olha o Edu aqui, ó. E vezes D igual a U, fórmula do Edu, facinho de decorar, né? E é o campo elétrico aqui, ó, que é uniforme. D é a distância entre as equipotenciais aqui, ó. Ou se ele quiser a distância entre as placas, ele vai dar o potencial dessa placa e o potencial dessa, depende do exercício. E U é a diferença de potencial. E do E vezes D igual a U. Mais um detalhe importante, pessoal. Toda vez que você anda numa linha de força aqui, ó, olha a setinha, no seu sentido, o potencial vai diminuindo. Eu escrevi isso aqui para vocês, ó. Então, se o potencial aqui nessa linha é, por exemplo, vamos chutar 100 volts, com certeza nessa linha aqui, ó, é menor que 100. Então, aqui, por exemplo, 100, 80, a próxima 60 e assim por diante. Quando você anda numa linha de campo, o potencial elétrico vai diminuindo, isso é importante, tá bom? Então, ó, fórmula do Edu, deixa eu voltar um pouquinho, ó. Eu peguei o D que está do lado esquerdo multiplicando e passei para o lado direito dividindo. Então, ficou campo elétrico E igual a U dividido por D. Sistema Internacional de Unidades, U, tensão elétrica, DDP, voltagem, né? Tem vestibular até que chama o U de voltagem. Unidade está aqui, ó, volt. Distância entre as placas, unidade de distância no sistema internacional é o metro, tá? Então, olha a unidade do campo elétrico, volt por metro. Mas vocês aprenderam na aula, se eu não me engano, 23, quando começamos campo elétrico, que a unidade era Newton por Coulomb, tá? Então, aqui é um caso especial, pessoal. Unidade de campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades pode ser dada de duas maneiras, ou volt por metro ou Newton por Coulomb. Tem vestibular que usa volt por metro, tem vestibular que usa Newton por Coulomb. Tanto faz. Os dois são unidades do Sistema Internacional. Belezinha? Fácil, né, gente? Olha aqui, fácil, extremamente fácil, né? Muito fácil. Primeiro exercício de vocês, ó, tá aqui embaixo, página 41, tá? Então, caderno 6, tomar um golinho de água, tá? Enquanto vocês acham aí a página. Essa música é demais, hein, gente? Lindona. Olha aqui, ó. Então, página 41 do caderno 6. Estamos no módulo 26, exercício número 1.
Eu tenho duas placas planas e paralelas, elas foram eletrizadas com cargas, ó. Uma positiva, a carga de baixo, ó, foi arrancado elétrons dela. Então ela ficou eletrizada positivamente com carga mais quesão. E a carga de cima foi inserido elétrons nela, ela recebeu elétrons, ela ficou eletrizada com carga menos quesão. Ok? A distância entre as placas está aí na figura de vocês, ó, D igual 2 centímetros. Já passei para metros, pessoal. Dividir por 100. 2 dividido por 100, 0,02. Passei para a potência de 10. Andei 2 casas para a direita. Lembra? Direita diminui o expoente. Olha aqui, ó, 0, menos 1, menos 2. Então, isso é a mesma coisa que escrever 2/10 a menos 2. Já falei para vocês anteriormente, qualquer número para passar de centímetro direto para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. 2 centímetros, 2/10 a menos 2 metros. Nos próximos exercícios, se precisar passar de centímetro para metro, eu já vou fazer isso, tá? Multiplicar direto por 10 a menos 2. Muito bem. Adote as unidades do Sistema Internacional. Ele pede para determinar o valor do campo elétrico aqui entre as placas, tá? O que ele deu aqui, ó? As placas estão submetidas a uma DDP de 410 ao quadrado volts. Ele já deu a DDPU entre as placas, ó, 410 ao quadrado volts. A distância já passamos para metros, 2/10 a menos 2. O que eu faço agora, Edu? Aplico a fórmula do Edu. E vezes D igual a U. E não sei. D, a distância entre as placas, 2/10 a menos 2. O ADDP, ele deu 410 ao quadrado. 2/10 a menos 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2 vai dar 2. Expoentes na divisão. Conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos o de baixo, que é menos 2. 2 menos menos 2 dá 2 mais 2, que é 4. Unidade de campo, aqui ele está usando volt por metro. Então, o campo elétrico entre essas placas, 2 vezes 10 a quarta volts por metro. Alternativa C. Belezinha, gente? Ah, que fácil, né? Quantos desse você quer no vestibular? Um monte, né, gente? Muito fácil. Então, primeiro exercício da página 41, ok? Prontinho, belezinha? Vamos para o 2. Número 2. Ó, eu coloquei o enunciado do lado direito aqui, ó. Como eu sempre falo para vocês, às vezes aparecem umas telas aqui para vocês. Para mim, às vezes aparece, talvez atrapalhe a leitura. Então, eu estou fazendo a resolução do lado esquerdo, tá? No experimento feito para investigar relações entre grandezas eletrostáticas, duas placas condutoras A e B paralelas foram separadas de D igual 5 centímetros. Para aí e já bota aqui, gente, ó. Primeiro dado, distância entre as placas, 5 centímetros. O que eu falei para vocês no problema anterior? Para passar para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Então, 5 centímetros, 5, 10 a menos 2 metros. Nosso primeiro dado já está no Sistema Internacional, beleza. Essas placas, ó, foram submetidas a uma diferença de potencial U 100 volts. Meu segundo dado, U 100 volts, está aqui, ó. Sendo que a placa que tem o potencial elétrico mais alto é a placa positiva B. Ó, placa positiva B, está aqui do lado esquerdo, ela é positiva, tem o potencial mais alto.
Essa, então, é a placa negativa. As linhas vão do positivo para o negativo, do potencial maior para o potencial menor. Então, eu já desenhei aqui, ó, o campo elétrico dentro da placa. Muito bem. Por hipótese, como as dimensões são muito maiores que a distância, o campo se estabeleceu entre elas, é considerado uniforme. O sistema se constitui num capacitor de placas planas. É o que eu falei para vocês, isso aqui é um exemplo de capacitor ou condensador. Observe que foi dada apenas a direção do campo. O que ele está pedindo aí para vocês, pessoal? Acho que eu comi o resto do exercício aqui, ó. Ele deve estar pedindo para vocês orientarem o sentido do campo e calcular. Bom, a orientação do campo já fiz aqui, ó. Vai do mais para o menos, sempre do maior para o menor potencial. Fórmula do Edu, E vezes D igual a U. Passei o D dividindo, ó. E, U sobre D. U, 100. D, 5, 10 a menos 2. 100 por 5, 20. Matemática, o 10 a menos 2 está embaixo, no denominador, sobe para o numerador, trocando o sinal do expoente. Aqui embaixo era menos 2, subiu como mais 2. Passei uma casa para a esquerda, o número 20 virou número 2. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta de 2 para 3. Então, esse campo elétrico aqui dentro das placas é uniforme, vale 2 vezes 10 a terceira, volt por metro. Essa é a orientação dele. Isso aí está na alternativa C de vocês, tá? Eu não coloquei todas as figuras para não ficar ocupando muito espaço aqui. Beleza, gente? Então, exercício número 2, prontinho também. Número 3. No interior de um capacitor de duas placas planas eletrizadas com cargas opostas, mais quesão e menos quesão, forma-se na região sombreada um campo elétrico perpendicular às placas, como é representado nas figuras a seguir. Figura 1, figura 2. A figura 1, gente, ó, vamos olhar a figura 1. Placa A carregada, ó, com carga mais quesão positiva, arrancaram elétrons desta placa, ela ficou eletrizada positivamente, e colocaram elétrons na placa B, ela ficou eletrizada negativamente com carga menos quesão. Como as placas são paralelas, estabeleceu-se um campo elétrico uniforme aqui no meio. Ó, linhas vão do mais para o menos, do mais para o menos, do mais para o menos. Isso é um campo elétrico uniforme e essas linhas verdes pontilhadas representam as equipotenciais. Olha, ele desenhou a equipotencial aqui do lado, ó. Essa primeira equipotencial aqui, ó, 80 volts, a segunda 60, a terceira 40, e ele deu a distância entre cada uma 10 centímetros. Na letra A, ele pede o valor dos potenciais elétricos nos pontos 1, 2, 3 e 4. Ah, que fácil, né, gente? Olha só. Ponto 1 está nessa equipotencial aqui, ó. Tiago, você que está entrando agora, ó, 80 volts, tá? 80 volts. Diego, vocês estão entrando muito tarde na reunião, pessoal. 80 volts, ó, tá aqui a linha. 80 volts, tá? Então, potencial V1, 80 volts. Beleza? Potencial do ponto 2 e do ponto 3, ó, eles estão na mesma linha, na mesma equipotencial. Portanto, V2 igual a V3, que vale 60, tá aqui. E o ponto 4 está nessa equipotencial, que vale 40. Então, a letra A está prontinho, V4 igual 40 volts, ok? Letra B, quanto vale o módulo do campo elétrico? Ele é variável de ponto para ponto ou permanece constante? Gente, para achar o campo elétrico, eu vou usar a fórmula do Edu.
Então, eu preciso de uma diferença de potencial. Você pode pegar a linha 1 e 2, você pode pegar a linha 2 com 4, você pode pegar a linha 1 com 4, dá tudo na mesma. Eu peguei as equipotenciais 1 e 2. O potencial V1 é 80, está na figura, e já vimos aqui em cima, e o potencial V2, 60, tá? O que é DDP? Diferença de potencial. Diferença de potencial entre as equipotenciais 1 e 2, V1 menos V2. 80 menos 60, 20 volts. Ó, a distância entre as equipotenciais 1 e 2 está aqui, ó, na figura, 10 centímetros. Então, o D, 10 centímetros. Eu dividi por 100, 10 dividido por 100, 0,1 metro. Vocês poderiam ter feito 10 vezes 10 a menos 2 também. Fórmula do Edu. Passei o D dividindo. U dividido por D. U, 20. Está aqui, ó. D, distância entre elas, 0,1. 20 dividido por 0,1, 200. Ó, coloquei com as unidades, dá direto. Volt por metro. Ele está perguntando se esse campo é variável ou constante. Ele é constante porque as linhas são paralelas. Aqui vocês poderiam deixar 200 volts por metros ou escrever 2,10 ao quadrado, dá na mesma, tá? Letra C. Determine o módulo, direção e o sentido da força elétrica sobre uma carga de prova de 2 microcoulombs colocada no ponto 3. Tá vendo o ponto 3 aqui, ó? Ó, desenhei aqui, gente, ó, ponto 3. Botei uma carguinha de prova aqui no ponto 3. Qual é a força elétrica que atua nela? Vamos lembrar lá da aula 23 de campo elétrico. A força que atua numa carga de prova é o valor da carga em módulo vezes o campo elétrico daquele ponto, tá? A carga, ele deu, ó. Gianluca está entrando muito atrasado na reunião. Pessoal, vez que eu bato foto aqui dos participantes, tá? Logo na metade da aula, então vocês tomem cuidado com faltas, tá bom? Só estou avisando o pessoal. Ó, a carga de prova 2 microcoulomb ou 2,10 a menos 6 coulomb. O campo elétrico E, neste ponto aqui ou qualquer ponto, como ele é constante, tá? Ele vale 200 volts por metro. Calculamos na letra B. O 200 eu coloquei como 2,10 ao quadrado para facilitar a conta. 2 vezes 2, 4, expoentes menos 6 mais 2, menos 4, tá? Ele pede, gente, para caracterizar o vetor, ó, módulo, direção e sentido. Então, essa força elétrica é uma grandeza vetorial, tem módulo, tem direção e tem sentido. Módulo, quanto ela vale? Calculei aqui, ó, 4,10 a menos 4 newtons, tá? Direção. Vocês estão vendo que essa direção aqui, ó, é horizontal, tá? É a mesma do campo elétrico. Gente, vamos lembrar, ó, sempre esse F e esse E tem a mesma direção, tá? Se essa carga for positiva, F e E, além de ter mesma direção, tem mesmo sentido. Então, ó, quando eu abandono a carguinha aqui no ponto 3, ela anda horizontalmente para a direita. Então, o sentido para a direita, o mesmo do E. Se essa carguinha fosse negativa, o módulo seria o mesmo, a direção seria a mesma. O que mudaria, pessoal? O sentido. Se a carga aqui é negativa, ó, F e E têm mesma direção, mas sentido contrário. Então, essa carga sairia daqui e iria para a esquerda. Beleza? Então, ó, caracterizei aqui bonitinho. Se for um vestibular que pede módulo, direção e sentido, faz assim, ó, bonitinho, faz o vetorzinho, bota lá módulo, direção, sentido, escreve tudo direitinho, bonitinho. Ok, gente? Então, esse foi o último exercício, né?
E essa é a música do Duran Duran, muito boa, gente, para vocês ouvirem hoje à tarde, estudando física, hein?